Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Hoje, quinta-feira, estamos aqui em nosso encontro marcado, que a gente não pode falhar. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo depois, mas eu estou ouvindo testemunho de pessoas que estão assistindo essas pregações, estão aprendendo. Tem pessoas que me contam: irmão Daniel, estou acompanhando sua live, estou recebendo de Deus, estou aprendendo. É isso que eu sempre falo, não importa o horário que você está assistindo, o importante é que você esteja conectado comigo, independente do horário, tá? O importante é você aprender, estar junto aqui comigo, meditando na palavra de Deus e praticando, tá, gente? Eu acho que um dos maiores desafios de seguir a Jesus, viver o evangelho de Jesus, é o quê? Praticar a palavra. Quando a gente pratica a palavra de Deus, aí sim a gente está vivendo o verdadeiro evangelho. Não é apenas para a gente ler, não é apenas para a gente ouvir, não é apenas para a gente orar, é para a gente fazer tudo isso e praticar. Então, gente, louva a Deus pela vida de vocês. Quem está chegando agora, curta o vídeo, inscreva-se no canal se não é inscrito, não paga nada, pode se inscrever. Comente aqui embaixo se você está sendo abençoado. Deixe seu comentário aqui, se Deus está falando com você, tá? Um abraço para todos que sempre estão assistindo, estão me acompanhando. E vamos lá. O que é que eu estou falando essa semana? Dons e talentos. Hoje é o nosso 4º episódio, amanhã a gente vai encerrar essa série. E se você, preste atenção, se você perdeu os episódios anteriores, por favor, assista. Vá lá, assista, do primeiro até ontem, tá? Não pega pela metade, pega o estudo, porque esse estudo aqui ele está dividido. Eu tentei resumir e dividir em 5 partes, ok? Para que a gente possa aprender bastante, para que a gente não possa ser um grupo de cristãos que vão estar perdidos em diversos assuntos. Eu tenho até feito no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, é Dan Luna Oficial. Dan Luna Oficial. Tenho feito lá enquetes sobre Jesus, perguntas bíblicas. Então, se você não me segue, vai lá, segue também. E a minha intenção com essas perguntas é justamente ver como é que está o conhecimento do povo de Deus e também aqueles que não sabem e vão aprender ali. Porque tem algumas pegadinhas, às vezes o pessoal responde algo, aí comenta: Daniel, me confundi nessa. O sepulcro de Jesus mesmo, quando Jesus morreu, o sepulcro que ele foi colocado era um sepulcro novo. José de Arimateia cuidou disso, pagou um sepulcro novo para Jesus. Jesus não ficou em sepulcro velho, de que indigentes eram enterrados, não. Assim como Jesus era perfeito e puro, até o sepulcro que ele foi enterrado, só ele foi enterrado ali, colocado, né? Porque não enterravam antigamente, colocava no sepulcro. Pois é, muita gente caiu nessa. Então, é importante que o povo de Deus esteja buscando, esteja estudando, meditando. Peço perdão a vocês aqui, que eu ainda estou meio gripado ainda. Estou quase 100%. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre os talentos. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos. Nós vamos meditar hoje na parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. É um senhor, tá? Que ele, partindo ali da terra dele, ele chamou os servos e entregou os bens. E a um ele deu 5 talentos, outro 2, e a outro ele deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Olha que interessante. Está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Ou seja, aquele senhor, ele se afastou da terra, mas ele confiou talentos
Um talento naquela época, gente, equivalia a cerca de 30 a 35 quilos de prata e valia cerca de 6.000 denários ou dracmas. Era uma quantidade extraordinariamente alta de dinheiro, certo? Eu vou dizer a vocês, mais ou menos um talento hoje em dia é como se valesse quase 100 mil reais, tá? É como se fosse mais ou menos isso. O único talento de ouro, por exemplo, é como se fosse uns 100 mil reais nos dias de hoje. Então vejam que quando a Bíblia fala sobre talento, não é pouco valor, é muito. E assim eu quero fazer uma comparação para a nossa vida. Aquilo que Deus nos entregou, seja um talento, seja dons espirituais, não é pouco. Às vezes tem pessoas que elas olham e dizem assim: eu acho tão bonito essa pessoa que tem vários talentos, eu mal tenho um. Nunca permita isso sair da sua boca. Porque ainda que você tenha um talento, esse talento é muito valioso. Por isso Deus confiou a você esse talento. Agora cabe a gente fazer o quê? Cuidar e multiplicar os talentos que Deus nos deu. Para você entender bem o que a gente está falando essa semana, o talento, você já pode nascer com ele, você já pode nascer e ter um talento com você, ou esse talento pode ser adquirido no decorrer da sua vida. Aprender e descobrir que é talentoso e vai se capacitando. Já o dom espiritual não é para todo mundo, são para os espirituais. E esses dons espirituais devem ser usados para a glória de Deus. Da mesma forma que um cristão, quando ele entende que tem o talento, ele usa para a glória de Deus. Só que tem muitas pessoas, cristãs ou não, que têm seus talentos e usam como quer. Mas essa semana aqui o nosso estudo é justamente sobre isso. Talento e dom, e como a gente vai usar esse talento, como a gente vai usar esse dom. Então a minha oração nessa noite é que você aí que está assistindo, em nome de Jesus, use os seus dons e talentos para Ele. Use para a glória dEle. Tá? Mateus 14 fala sobre isso. Mateus 25, a partir do versículo 14 até o 30, fala sobre isso. Então o que é que a gente observa aqui? A Bíblia diz: cada um, segundo a sua capacidade, recebeu esses talentos. A capacidade é de acordo com cada um. Cada um tem uma capacidade. Por exemplo, tem pessoas que Deus dá vários talentos. Por quê? Aquela pessoa se capacita, aquela pessoa, ela cuida dos talentos, ela multiplica. Por exemplo, nós sabemos que tudo é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 fala sobre isso. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu sei que eu tenho um talento, eu tenho que multiplicar, usar meu talento. Aqui nessa noite, eu estou usando um dom de comunicação, estou multiplicando, estou te passando a palavra de Deus, você está aprendendo, você pode multiplicar também. Não é só pegar esse vídeo, compartilhar, não é só isso não, mas no dia a dia você também pode ensinar a palavra de Deus a outras pessoas, conversar sobre Jesus, orar. Se você tem um talento, você pode ensinar alguém. Por exemplo, hoje eu sou professor de música. Essa é a minha profissão. Então, eu ensino, as pessoas me pagam, eu ensino, mas a minha vida toda, eu não só ensino a quem me paga. Dá para você entender isso? Eu consigo multiplicar o meu talento musical de outras formas, não é recebendo dinheiro. É ensinando de graça mesmo, só que eu não posso estar dizendo para quem eu faço isso, quem eu ensinei, eu deixei de ensinar, porque o mérito não é meu, o mérito é do Senhor Jesus. Foi Ele que me deu o talento, foi Ele que me deu o dom, então Ele recebe de volta.
mas a gente tem que multiplicar. Então ore bastante essa semana e diga: Deus, os meus talentos, os meus dons eu quero usar para a tua glória. Você pode escrever aqui embaixo: eu vou usar os meus dons e talentos para a glória de Deus. Escreva, por favor, afirme isso comigo: eu vou usar os meus dons e talentos para a glória de Deus. Amém, gente? Então o que foi que aconteceu? Teve um servo que recebeu 5 talentos. Ele negociou e conseguiu mais 5. O que recebeu 2 talentos conseguiu mais 2. Ou seja, ele negociou também. E o que recebeu 1 talento fez o quê? O escondeu em um buraco na terra. Não multiplicou. Então o que foi que aconteceu? Diante dessa atitude desse servo que enterrou o único talento, o que foi que o Senhor disse a ele? Servo mau e negligente. Você é um servo mau. Olha o que o Senhor falou, o Senhor daquele servo: sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Para observar isso. Para observar isso aqui. O servo mau, digamos que ele sabia que o Senhor era poderoso, era rico, sabia que o Senhor muitas vezes colhia onde não semeou, ajuntava onde não espalhou, e aí ele usou desculpas. Ele acabou usando desculpas. Só tenho um talento, vou enterrar o talento. Ele foi chamado de mau e negligente servo. Inútil. Infelizmente, inútil. E o que foi que aconteceu? O Senhor ordenou que ele entregasse o único talento que tinha àquele que possuía 10 talentos. Aquele que tinha mais recebeu mais ainda. E o que teve só um e enterrou, dele foi retirado. Ou seja, quando você receber algo do Senhor, multiplique. Devolva com alegria, multiplique. Porque quanto mais você multiplica, mais você terá. E quanto mais você enterra, isso aqui é forte. Quanto mais você enterra, menos você terá. Gente, o nosso dinheiro não é nosso. O nosso dinheiro é para a glória de Deus, seja ele muito ou pouco. É para a glória de Deus. Os talentos que Deus nos dá é para a glória dele. Não enterre, multiplique, use, sirva as pessoas. Eu sempre falo isso. Eu estou aqui nessa noite trazendo a palavra de Deus para você. Eu estou multiplicando aquilo que Deus me deu. Eu não estou deixando apenas para mim. Eu poderia muito bem estar fazendo outra coisa agora, mas eu estou passando a palavra do Senhor para você, multiplicando, trazendo aqui com alegria. Quanto mais eu faço isso, mais o meu espírito se alegra. Porque eu não estou me sentindo o quê? Inútil. E eu quero dizer, você não é inútil. Os talentos que Deus te deu, você vai multiplicar. Você vai multiplicar. Amém? Então vamos lá. Essa parábola que Jesus conta ilustra o quê? A história de um homem que chama 3 dos servos, né? Dando os talentos e mandando administrar enquanto ele estava fora. Enquanto ele se ausentou do país. Então a gente pode observar o quê? Trazendo para essa parábola para a nossa relação com o Senhor. O Senhor é o dono dos talentos. Ok? Então eu comparo o quê? Deus, o nosso Jesus, Ele é o dono. Ele é o dono. Ele colocou em nossas mãos, agora a gente tem que cuidar, administrar. Então tem um servo que recebeu 5, tem outro servo que recebeu 2, tem um servo que recebeu 1.
Quando o Senhor volta para acertar as contas, tá? Vendo ali a administração do que foi feito com os talentos que ele confiou. Vocês sabiam que vai ser assim um dia? Nós vamos estar perante o Senhor e ele vai dizer: mostre-me suas mãos. Essa expressão, mostre-me suas mãos, é para mostrar o que a gente fez. Quantas almas a gente ganhou para Jesus? A gente pregou o Evangelho, a gente viveu o Evangelho. O que a gente fez? Porque se a gente mostrar, ó Senhor, eu adquiri casa, carro, bens, minha vida ficou só nisso, vamos estar com as mãos vazias. Nós estamos aqui, tendo o direito de viver para a glória de Deus, e nós recebemos talentos. Eu tenho certeza que você tem talento. Você tem algo valioso que Deus colocou em suas mãos. Multiplique. Cuide da sua família com zelo, dos seus filhos. Multiplique aquilo que Deus lhe deu. Amém, irmão? Multiplique. Não fique para você. Não enterre os talentos. Se você sabe cantar, cante. Se sabe tocar, toque para a glória de Deus. Se você sabe falar, tem facilidade de se comunicar, se comunique. Incentive sua família também a usar os dons e talentos para Deus. Fora os dons espirituais que eu já falei aqui. No primeiro episódio, no segundo, falei ontem sobre os dons de línguas, certo? Ou seja, os talentos naquela época se refere ao quê? A peças valiosas, de ouro e de prata, mas a gente pode entender o quê? Que Jesus Cristo é o mestre que dá a todos muitas coisas valiosas, para ser usado o quê? Na vida de cada um. E principalmente a serviço do reino de Deus. Os nossos dons e talentos não é para a gente estar usando nesse mundão aí. A gente pode até usar, mas que glorifique a Deus no final. Que a gente use para o Evangelho. Que a gente use, que a gente não seja o servo que vai, infelizmente, enterrar. Qual era o daquele servo? Só tinha um talento? Era para ter negociado. Era para ter negociado, chegado ali nos comerciantes, ó, quero negociar aqui, eu quero comprar, quero vender, quero multiplicar, quero deixar com você, você vai me pagar com juros, porque poder fazer isso com os bancos. Deus deixou até essa deixa que uma forma de ganhar, investir e ganhar com juros é em bancos. É algo legalizado, oficial, não para estar emprestando a juros, explorando o mais frágil, não. Mas quando você investe o que você tem, você está multiplicando e tem retorno. Assim é no reino de Deus. Aquilo que você investe tem retorno. E Deus, quando Ele vê, por isso que você olha assim, a multiforme graça de Deus. Tem pessoas que são talentosas demais, tem vários talentos, porque essa pessoa está multiplicando, ela não está guardando para si. Eu estava conversando com minha esposa e uma irmã, e eu dizendo, gente, a estrela é Jesus. Ainda que eu toque, que eu cante, que eu pregue, você, qualquer pessoa, a estrela que tem que brilhar é Jesus. Tudo tem que ser voltado para Ele, não pode ser voltado para a nossa imagem. Nós somos mordomos, nós cuidamos daquilo que Deus nos dá. Eu estou pregando aqui para você essa noite é porque eu estou cuidando do que Deus me confiou. E eu tenho que cuidar com amor. Eu não posso estar pregando coisas erradas aqui para você. Eu tenho que pregar o que está na Bíblia. Tá? Nós vamos combater o mal. Nós vamos vencer. Com Jesus somos mais que vencedores, eu creio. Mas a gente não vai chegar naquele grande dia e apresentar nossas mãos vazias. Nós vamos apresentar as nossas mãos cheias. Usamos os talentos, os dons espirituais. Se é o dom de liderança, o dom ministerial, o dom profético, seja qual for o dom, que você use com amor, use guiado pelo Espírito, multiplique o talento, multiplique o dom. Não chegue para o Senhor e diga, Senhor, eu enterrei aquilo que o Senhor me deu. É como o pai entregar um presente a um filho e o filho enterrar. Depois o pai procura saber, cadê o presente? Ah, enterrei. E seu irmão, meu irmão está com vários presentes já, ele multiplicou aquilo que o Senhor deu. Devolva
use para o reino de Deus, abençoe o próximo. Se você tem dinheiro, abençoe o próximo. Se você tem pouco, abençoe o próximo. Se você tem um pão, reparta com o próximo. Os talentos não são para nós, nem para a gente ser glorificado. Os talentos são para Deus. E que Ele seja glorificado. Amém? Escreva aqui embaixo: eu nasci para glorificar a Deus. Escreva aqui: eu nasci para glorificar a Deus. Amém? Você nasceu para engrandecer o Senhor. Então nessa noite, eu vou deixar você com essa curiosidade. Leia mais essa parábola que está em Mateus 25, do 14 ao 30. Leia mais. Eu não fiz a leitura na íntegra aqui, mas eu quero que você leia. Medite. Veja o que aqueles servos fizeram. O servo que recebeu 5 multiplicou para 10. O que recebeu 2 multiplicou para 4. Eu creio em nome de Jesus. Se Deus te deu um talento, meu irmão, você vai multiplicar. Se Ele te deu 2, você vai multiplicar. E o que tem mais vai receber mais ainda. Porque cuidou com o zelo do Senhor, daquilo que o Senhor deu a ele. O servo bom, o servo fiel, o servo que foi fiel no pouco, seja fiel no pouco. Irmão, não reclame. Quando você perceber que tem algo aos seus olhos é pouco, agradeça ao Senhor. Diga: Senhor, isso é bom demais, obrigado. Não reclame. Você não sabe, às vezes em questão de uma semana Deus prova o teu coração e lá na frente te dá muito mais. Eu tive uma experiência uma vez que eu passei um aperreio grande mesmo numa viagem que eu fiz na volta, mas eu não reclamei. Eu não disse: por que, Deus? Por que isso está acontecendo? Eu só disse: obrigado, Jesus. Eu tive esse contratempo na volta, mas eu cheguei bem em casa. Obrigado, Senhor Jesus. Gente, em menos de uma semana eu recebi uma bênção que compensou muito mais o prejuízo que eu tive na viagem anterior. Isso é a mão de Deus, é a glória de Deus. Não reclame, use o seu talento para Ele. Onde você chegar, use o seu talento para Ele. Ore pelas pessoas, abençoe, abrace, ame, cuide. Porque naquele grande dia a gente vai dizer: Senhor, eu cuidei com zelo daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Amém, gente? Que você seja mais ainda abençoado no nome de Jesus. Obrigado por estar aqui comigo. Se você chegou depois, volta o vídeo, assista do começo. Mas eu garanto em nome de Jesus, você será um servo bom e fiel. Amém? Fica na paz e até amanhã às 20 horas. Deus abençoe sua vida.